Olá pessoal, venho trazer para vocês aqui nesse momento uma instrução muito importante, uma orientação muito importante para você, meu irmão em Cristo Jesus, para você que está sempre aí trabalhando a palavra para que você possa defender-se das investidas do maligno, do engano dos homens, que trabalha para tirar o povo de Deus da palavra, da direção. Quero trazer para você agora uma orientação para você receber a direção para a defesa da fé. Nós temos que combater o bom combate da fé. A defesa da fé, ela precisa ser exercida. E nós só podemos exercer e combater em defesa da fé se a gente estiver preparados, se a gente estiver municiados, se a gente estiver revestidos e prontos para o combate. É preciso estar pronto para o combate. E para se aprontar, você precisa estar tendo conhecimento da palavra. Então, eu vou levar nesse momento para vocês como vocês se defender dos enganadores. É muita gente aí com filosofia bonita, com doutrinas bonitas, com orientações, instruções dizendo que é de Deus, formulando doutrinas, caminhos, conceitos, lugares, como diz que é a casa de Deus, para o povo buscar a Deus, criando normas, regras para o povo viver como se fosse para Deus. É muita gente aí criando isso, é muitos movimentos, é muitos caminhos, é muitos homens com sermões bonitos, impressionantes, levando o povo para o anátema. Mas escuta só, vem comigo aqui para se defender. Você, meu irmão, que prega a palavra de Deus, você que é pregador, aprenda como você fazer o bom combate da fé e levar a verdade para muitos que precisam conhecer a verdade e ser esclarecido. Deixa eu te dar algumas orientações da palavra para você. Vamos aprender como estamos preparados, como podemos estar preparados para fazer o bom combate da fé. Primeiro, com o conhecimento da palavra. Você tem que examinar, estudar, buscar com a oração, para que o Espírito Santo te dê a interpretação, o entendimento, para que você possa estar pronto para defender a fé. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você tem que ter a palavra. Você tem que ter a palavra para o combate. Sem a palavra não tem combate da fé. Você não consegue. Você não prevalece. Você é destruído. Tem que ter a palavra. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O diabo ele vai usar a palavra. O diabo ele vai usar o nome de Deus. O diabo ele vai levantar pessoas dizendo que é de Deus, profeta, mensageiro. Como você vai poder combater se você não tem a palavra para combater aquele que vem com a palavra? Nós não podemos combater com argumento, com achismo, com eu creio assim. Nós temos que ter o manejo da palavra para usar o instrumento do combate espiritual, que é a palavra de Deus. Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós só combatemos a luta espiritual, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Nós só podemos combater o bom combate espiritual com a espada do Espírito. A espada do Espírito. A palavra de Deus. E Paulo vai dizer a Timóteo, procura apresentar-te agradável a Deus, aprovado por Deus, manejando bem a palavra da verdade. Manejando bem a palavra da verdade. Está aqui. Paulo vai dizer a Timóteo que ele tem que ser um bom obreiro para fazer um bom combate, manejando bem a espada do Espírito.
Olha o que ele vai dizer a Timóteo na sua segunda carta. No capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. Os combates teológicos, os conceitos doutrinários, as heresias, os falsos mestres, os falsos profetas, a gente só pode vencer manejando bem a palavra da verdade, a espada do Espírito. É isso que nós temos que fazer. Você não vai vencer o combate espiritual. Você não vai prevalecer nessa caminhada se você não se manter firme, se você não tiver o conhecimento da palavra, se você não saber se defender usando a arma que Deus nos deu, a espada do Espírito, para o combate espiritual. O combate espiritual não é com grito, não é com reza, não é com oração, não é com movimento de poder, não é dizendo está repreendido em nome de Jesus. Não. O combate tem que ser feito com a palavra. É questão de entendimento. A luta espiritual é aqui, ó. Então nós temos que combater espiritualmente com a palavra. Proteja sua mente com a palavra. Você está num campo de trevas. Você está num campo escuro. Você tem que ter a luz de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você tem que ter a palavra para guiar você nesse campo de batalha. Onde o inimigo, ele usa desse campo. Esse campo de trevas, esse campo de escuridão. O diabo usa, que é o território dele. E nós temos que combater o bom combate nesse campo de batalha com a espada do Espírito. E Paulo vai dizer, Efésios capítulo 6, versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que estar protegido com toda a armadura de Deus. O capacete da salvação é a fé, a certeza que Deus lhe deu, a convicção do Espírito Santo no seu entendimento, pela fé em Jesus. O diabo vai trabalhar isso, tirando isso de você, querendo tirar essa verdade, querendo privar você dessa direção. Você tem que combater com a palavra, que é a espada do Espírito. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Olhe, observe uma coisa. Jesus no deserto, ele foi confrontado com o diabo pela palavra. Mas Jesus venceu o diabo com a palavra. Enquanto o diabo usou a palavra para desviar Jesus, dando uma interpretação, contexto errado da palavra, Jesus usou a palavra para se manter na direção de Deus. É isso que o diabo faz hoje também. Ele levanta homens para usar a palavra, para criar doutrina, para criar conceito, para criar interpretações, para criar ideias, usando a palavra para tirar você da palavra. Eles deturpam a verdade. Eles usam a palavra para deturpar a direção, o princípio verdadeiro que a palavra diz. Foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus. Mas Jesus não se deixou vencer porque ele usou a palavra. Ele estava preparado para o combate, tanto no conhecimento como na capacidade da graça de Deus na vida dele. É isso que a Bíblia diz. Crescei na graça e no conhecimento, no entendimento. A graça é você estar revestido da confiança, da certeza, da convicção que Deus lhe dá pelo Espírito Santo, pela sua fé em Jesus. A graça é a certeza, é a alegria, é a prosperidade da sua comunhão com Deus. Isso é a graça. Agora você também tem que ter o entendimento, o conhecimento da palavra. Porque senão você cai desta graça. Você tropeça, você abandona essa graça. Você está entendendo isso? Paulo vai dizer aos irmãos na igreja da Galácia, no capítulo 5, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo vai dizer, cai sim da graça, irmão. Cai da graça. É por isso que eu digo, temos que conhecer a palavra para o bom combate da fé,
Porque a maioria dos enganadores, dos falsos mestres, dos obreiros da injustiça, levantado por Satanás, ele vai usar a palavra de uma forma muito sábia. Ó. Eles vão criar sermões bonitos, impressionantes, que vai levar o povo cativo. Dentro dos sermões melancólicos deles. Palavras fingidas, onde eles vão falsificar a palavra. Né? Tem muita doutrina aí dizendo que ninguém cai da graça, que não perde salvação. Mas a palavra não ensina isso. A palavra ensina que se você não guardar o que tem, alguém pode roubar. Se você não perseverar até o fim, você não será salvo. A palavra ensina a ter cuidado com o diabo, vosso adversário, que está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele não pudesse tirar ninguém da salvação, ele não estava tentando. O diabo não faz nada em vão, ele é um ser inteligente. E Paulo vai dizer que se o crente não se manter fiel na direção do conhecimento da doutrina de Cristo, da verdade que liberta, ele pode cair da graça. Vamos ler o que está escrito aqui. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Versículo 3. Vou ler do versículo 3 para você entender. E de novo protesto a todo o homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo. Vós que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Paulo está advertindo os irmãos aqui na igreja da Galácia sobre os rituais da lei que queriam guardar ainda. Queriam praticar o sábado, dar dízimo, queriam circuncidar-se, queriam guardar as festas judaicas como se fosse méritos, meios para a salvação. Paulo está dizendo, se vocês deixar se moldar a esse costume novamente, guardar essas práticas como se fosse meio de justificação, da graça vocês têm caído. Você pode cair da graça. Paulo está dizendo aqui, advertindo. Paulo está advertindo os irmãos para ter cuidado para não ser levado por um conceito errado. Não desviando da verdade do Evangelho de Cristo. Guardando outros princípios, como se fosse justificação. Como se fosse meio para chegar a Deus. Meio para a salvação. Se vocês vivem isso, da graça vocês têm caído. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 1 de Gálatas, advertir os irmãos, que se alguém viesse pregar qualquer outro evangelho, que não fosse aquele que Paulo pregou, os irmãos não recebessem, que era anátema. Paulo está dizendo, irmão, não aceite nenhuma doutrina, não aceite nenhuma instrução, venha um anjo do céu, alguém diga que foi uma visão, uma revelação de Deus, alguém diga que Jesus apareceu a ele e trouxe um conceito diferente, não receba. Paulo tinha convicção do que ele pregou, da doutrina que ele pregou, que era de Deus. Ele chega a dizer, se alguém pregar um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, não receba. É anátema, porque Jesus Cristo, ele não se contradiz, ele não dá uma direção a um aqui e outro ali. A direção para o homem viver uma vida com ele, para ter a vida eterna, é uma só. É a doutrina de Cristo, é o evangelho de Cristo. Se alguém está trazendo outro ensino, outro conceito, adicionando alguma coisa para você ser salvo, para você ter comunhão com Deus, saia daí e ser anátema. Não quero saber se não, mas é o sábado, não, mas tem que ser batizado, não, mas tem que ser predestinado, não, mas tem que dar o dízimo, não, mas tem que estar na igreja. Saia daí, você vai cair da graça. Paulo vai dizer aqui, irmãos, Gálatas capítulo 5, vou ler de novo. Gálatas capítulo 5, versículo 3 e o 4. E de novo protesto a todo homem. Paulo está protestando, Paulo está advertindo aqui, Paulo está chamando a atenção dos irmãos. Paulo vai dizer, de novo protesto a todos os homens, que se vocês se deixar circuncidar, por quê? Porque aqui estava tendo uma ideia que você tem que crer em Jesus para ser salvo, mas se não se circuncidar, não é salvo. Estava levando um adicional, desfazendo do sacrifício de Cristo, colocando outro condicional, outro meio para a salvação. Hoje não tem também doutrina que faz isso? Não tem igreja que ensina isso também? Não tem pastor que prega isso? Paulo vai dizer, se vocês se deixar circuncidar, vocês têm caído da graça. Separados estão de Cristo. Vocês que querem se justificar por essas obras da lei, por essas práticas, por esses cerimoniais, por esses cultos, por esses rituais, por esses movimentos, por essas obrigações. Tem que guardar isso, tem que cumprir isso, tem que ser assim, tem que dar o dízimo, tem que ser batizado, tem que estar numa igreja, tem que guardar o sábado, tem que ser predestinado. Você vai cair da graça se estiver vivendo dentro desse entendimento, guardando essas práticas.
Salvação é por um só meio, não tem dois. É uma só porta, não tem duas. É um só caminho, não tem dois. Jesus, a fé nele, converter-se, arrepender-se, seguir e perseverar na caminhada com Jesus, guardando a doutrina dele até o fim. É aí que você encontra a salvação. E nenhum outro há salvação. Também debaixo do céu nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro vai dizer isso. Atos 4:12. Então como você pode se defender da mentira, do engano, do diabo, que usa homens para criar doutrina em nome de Deus, para criar meios, para criar caminhos em nome de Deus, para criar ensinamentos em nome de Deus, que leva você ao anátema, que faz você apostatar da fé, seguindo essas doutrinas de demônios. Hoje tem muitos por aí usando a mentira, dizendo que é de Deus, dizendo que Deus revelou, dizendo que Deus mandou, dizendo que é a casa de Deus, dizendo que ali o povo vai adorar a Deus, dizendo que ali o povo vai receber bênção de Deus. Sai daí, é mentira. Se defenda com a palavra, irmão. Eu estou te mostrando um jeito fácil de você. Não precisa você ir para um seminário para aprender de Jesus. Não precisa você fazer um curso de teologia. É só você pegar a Bíblia que você tem, ler, meditar, com oração, tá bom, irmão? Não é com um intelectual não, só não. Orando ao Senhor para que o Espírito de Deus te abra o entendimento, te dê a interpretação daquilo que tu está lendo, para tu compreender o que aquilo está nos ensinando. Para você se defender das investidas do diabo, você tem que viver uma vida consciente, com entendimento, conhecendo a palavra, usando ela que é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito é a palavra. Paulo vai dizer a Timóteo que maneje bem a palavra da verdade. A espada do Espírito. É isso aqui que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo vai dizer: procura apresentar-te aprovado a Deus. A Deus. Não é aos homens, não. Tem muita gente mais preocupado em receber a aprovação do homem, dos seus líderes, dos seus pastores presidentes, dentro das suas igrejas, dentro da sua religiosidade. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como um obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Tem que manejar bem isso aqui, irmão. Eu quero te ensinar como é que você se defende dos mentirosos, desses ensinos, dessas doutrinas, desses caminhos que dizem que é de Deus. Use a palavra. Quando alguém chega para mim e diz assim, ó, Deus mandou te dizer. E eu tenho esse negócio de dizer, aleluia, fala, fala, papai, entrega, entrega. Não. Deus mandou te dizer, consciente, olhando para os olhos desse tal profeta mensageiro. Já estou preparado com a espada do Espírito. Pode dizer, qual foi a revelação? Manda, entrega aí o que Deus mandou entregar. Estou aqui, só te aguardando. Não porque Deus mandou te dizer, porque é assim, porque é assim. Rapaz, eu não recebo nada que diz que é de Deus, sem analisar os princípios de tudo que está sendo vindo para mim, de tudo que está sendo falado. Porque a Bíblia vai dizer que se alguém vem ter conosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebamos. Não importa quem é esse profeta, quem é esse pastor, quem é esse mensageiro, quem é esse doutor, teólogo, não importa. Eu não quero saber da sabedoria, do conhecimento, da formação dele. Eu quero saber do que ele traz. Eu quero analisar o conteúdo. Eu analiso o conteúdo do que ele me diz, do que ele ensina, do que ele prega. É o conteúdo. A palavra vai dizer, se alguém vem até você, que é cristão, trazendo qualquer ensinamento, doutrina, conceito de Deus, profecia, se não condiz com a verdade do Evangelho, não receba. Isso está lá na segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. E Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo vai dizer, irmãos, note os que estão entre vós, que traz escândalo e dissensão à doutrina. Desses, aparta-te. Meu irmão,
Eu não me adequo, nem me submeto a estar no local onde alguém está lá ensinando, pregando, onde nesse local não tem compromisso com a doutrina de Cristo. Traz escândalo, cria ideias, cria conceito, cria movimento, prega mentira, uma doutrina que não tem nada a ver com a de Cristo. Eu não me submeto aí, eu me aparto desse lugar, desse pregador, dessa multidão, eu me aparto. A Bíblia nos ensina isso, irmão. A questão que a gente não é prudente. Nós não paramos para raciocinar. Nós se deixamos levar pela emoção. Não, está num movimento lá que diz que é de Deus, todo mundo cantando, chorando, e o outro fala língua estranha, e outro grita. E a gente entra no movimento e eita, é Deus, é poder, é manifestação, é o mistério de Deus. Isso tudo é obra do diabo, é meninice, porque Deus não quer isso que o povo dele viva. Não é isso que Deus quer que nós vivamos. Não é para isso que Deus quer que nós nos congregamos. Não é para viver esse movimento vã. Deus ele quer que nós nos congreguemos, nos reunimos para a edificação, para exortar um ao outro, para estimular um ao outro com a palavra. Não é com esses movimentos, não com essas visões, não é com esses profetas, não é com esses cultos de poder. Deus ele quer que a gente se congregue para a edificação. Paulo vai dizer, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Paulo vai dizer, toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir todo homem de Deus, para que seja perfeito e perfeitamente instruído. Você só vai ser perfeito se você for perfeitamente instruído pela palavra. Não é vivendo dentro desses movimentos, dessas congregações, desses ajuntamentos dentro de igreja, não. Para viver esse movimento, esse oba-oba, esses ventos de doutrina. Você só vai ser perfeitamente se você estiver sendo instruído com a palavra, com a doutrina. Se você estiver numa congregação, ir para um local congregar para receber o ensino, a instrução. Enquanto você estiver indo para esses locais congregar, para viver a social, para viver a formalidade religiosa, para viver aquele momento cerimonial de culto, de rituais, você nunca vai ter o crescimento, nunca vai chegar uma perfeição, nunca vai ter uma fé verdadeira, vai viver essa fé cega, uma adoração vã, entrando dentro de um pensamento mentiroso, achando que está vivo, estando morto, pensando que está adorando a Deus, que não. Porque você não está sendo instruído pela palavra. Adorar a Deus é receber a palavra para vivê-la e praticá-la. Então nós precisamos da palavra, gente. A palavra de Deus é o instrumento que nós temos que usar. Não precisamos de um curso de teologia para se defender dos hereges. Pode vir qualquer teólogo, pode vir qualquer doutor, bacharel nas escrituras. Pode vir qualquer um que tenha conhecimento de grego, aramaico, hebraico. Trazer um conceito doutrinário para a salvação, para a vida do homem com Deus, fora do que Jesus ensinou. Eu não preciso de um curso de teologia para me defender deles. Eu só preciso conhecer a doutrina de Cristo. Eu só preciso ter o conhecimento da verdade, por onde eu serei liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não recebo uma doutrina que dizem que tem que dar o dízimo, porque Jesus não ensinou isso. É tão simples de entender isso. É só eu examinar a doutrina de Cristo. E eu não vou ver isso na doutrina de Cristo. Então logo eu não devo receber. Aquilo que não está na doutrina de Cristo, como preceito, como ordenança legal para eu viver, para uma comunhão com Deus, eu não guardo. Eu tenho que praticar. Eu tenho que ser devoto e praticante, consagrando minha vida para viver uma vida de fé com Deus, dentro da doutrina de Cristo. Não é dentro da doutrina de religião, igreja alguma. Aprendam uma coisa aqui. Aprendam uma coisa, meus irmãos. A doutrina apostólica, as cartas dos apóstolos foram escritas com essa finalidade, para proteger a igreja, para instruir a igreja, para levar conhecimento à igreja contra os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, os falsos profetas. As cartas apostólicas
foram escritas para a igreja para corrigi-la, para repreender, para instruir, para exortá-las, para ensiná-las na fé verdadeira, protegendo-as dos enganadores, das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Essa é a doutrina que edifica a igreja. Essa é a doutrina que exorta a igreja. Essa é a doutrina que a igreja precisa. A doutrina apostólica, que é a doutrina de Cristo, que os apóstolos pregaram. Essa é a doutrina que a igreja precisa estar recebendo como instrução da sua vida para uma fé verdadeira com Deus. Não é doutrina de igreja. Não é ensinamento de nenhum profeta, pastor, teólogo. O povo hoje está dentro das igrejas, aprendendo usos e costumes, aprendendo doutrina de igreja, aprendendo ensinamentos de homens que diz que é profeta de Deus, que Deus revelou. Não, irmão. Nós, igreja, membros do corpo de Cristo, nós temos que seguir a cabeça. E só há uma cabeça, Jesus. Pastor não é cabeça de igreja. A cabeça da igreja de Cristo não é um ministério, não é uma denominação. A cabeça da igreja de Cristo é o próprio Cristo. A igreja de Cristo não é um grupo, não é uma casa, não é um ministério, não é uma propriedade do homem. A igreja de Cristo somos nós, pessoas que somos propriedade de Deus, se estivermos selados pelo Espírito Santo de Deus para ser dele. Porque só é propriedade de Deus quem está selado pelo Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da redenção. Efésios 1, 13. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selado. O sinal do povo de Deus, a garantia de que eu sou de Deus, é o selo do Espírito Santo, que só recebem todo aquele que crê verdadeiramente, convertendo-se a Jesus Cristo, com um verdadeiro arrependimento, para receber o batismo para a remissão de pecados. O selo, a garantia, o sinal de quem é e quem não é de Deus, não é uma carteira de membro de igreja nenhuma, de ministério nenhum. É o Espírito de Deus. E todo aquele que não tem o Espírito Santo não é dele. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Deus, irmão? Você está pensando que ser de Deus é dizer eu sou da religião, eu sou da igreja A, eu sou de Deus, eu sou de Deus. É não. Cuidado, viu? O mundo diz que é de Deus. Os religiosos, todas as religiões dizem que é de Deus. Seja evangélica, seja católica, espírita, seja qual for. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus. E os que são de Cristo se purificam, se afastam de tudo aquilo que não condiz com a doutrina dele. Os que são de Cristo estão sendo guiados e conduzidos, não é por pastor, nem por papa, nem por padre dentro de igreja. Os que são de Cristo estão guiados pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Jesus disse isso. Use a palavra, se alimente da palavra, se fortaleça na palavra. Tem muita gente achando que está cheio de Deus, achando que sua vida está com comunhão com Deus, achando que está vivendo, servindo e fazendo a obra de Deus, dentro de devoção à igreja, trabalhos, obrigações, rituais, onde as pessoas vivem as obrigações religiosas, os rituais religiosos, os trabalhos religiosos, as ordenanças da religião imposta pelo homem. Vida com Deus não é isso. O que Deus quer de você não é isso. Tem gente que pensa que está firmado em Deus porque é fiel e praticante, devoto, presente nos trabalhos e na obra de igreja. Obra de igreja nenhuma é obra de Deus. Nós, igreja, temos que fazer a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? O próprio Jesus vai dizer. Alguém chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, qual é a obra de Deus para que façamos? Jesus vai responder. Está lá em João capítulo 6, versículo 29 e 28. Jesus vai dizer: a obra de Deus é esta. Qual? Qual?
Está no culto de oração? Está no trabalho de evangelismo de igreja alguma, de ministério? Está fazendo serviço para dentro dos trabalhos religiosos da igreja? Jesus disse, a obra de Deus é essa. Qual? Que creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus, é se manter na fé, é pregar essa fé, é divulgar essa fé, é colocar o conhecimento de outros. Isso é a obra de Deus. Quando eu estou vivendo essa fé e me defendendo, pregando ela para outras pessoas, eu estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é um trabalho formal de igreja. A obra de Deus não é uma vida de devoção, consagração, de práticas, de serviço, de obrigações de igreja, de culto, de festa, de eventos. Não. A obra de Deus é você se manter fiel com a sua fé em Cristo e nessa fé ser firme, constante e abundante, sabendo que há galardão, não desfalecendo, não sendo inconstante, ser de firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Quando Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo não está se referindo aí à obra de igreja, à instituição, ministério de homem. Paulo está se referindo à fé, a Jesus Cristo, a fé que salva, a fé que nos faz ter vida com Deus, essa fé que devemos ser firme e constante nela, não se desviar dela. Por quê? Nesse contexto aí que Paulo fala isso, alguém prega para dizer, não, olha, seja firme e constante na obra do Senhor, irmão. Venha para a igreja, venha para o trabalho, esteja no culto de oração, esteja nas obrigações da igreja, fique firme na obra do Senhor. Paulo não está falando disso não, irmão. Se você ler o contexto aí, Paulo está falando da fé em relação à doutrina. O contexto aí, Paulo vai escrever a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Esse contexto aí é em relação a uma doutrina herética que estava sendo pregada no meio dos irmãos. Alguém estava ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E estava pervertendo o conceito dos irmãos, o entendimento dos irmãos. E Paulo vai combater contra isso. Paulo vai dizer aos irmãos que isso não é o que o Evangelho ensina, que eles não recebessem. Porque se eles recebessem, não poderiam ser salvos. Só é você ler o primeiro versículo do capítulo 15 de Coríntios, que você vai entender o contexto todinho ali. Valendo. Tem nada de igreja aí. Paulo não está se referindo a nenhuma obra de igreja, ministério, casa de alvenaria, local do homem, empresa do homem, negócio de homem. Esse negócio de igreja, casa de Deus, não é casa de Deus coisa nenhuma. É comércio dos homens. Onde o povo foi manipulado com essa mentira de que é a casa de Deus, para o povo estar lá consagrando, devotando e vivendo as obrigações, o escravicismo. As pessoas sendo escravizadas na vida religiosa, na submissão, na obrigação, dentro de igreja. Isso não é a vida com Deus. Teve um pastor aí do ministério aqui de Pernambuco, Assembleia de Deus Pernambuco, que disse que os seus membros, que os seus auxiliares, os seus colaboradores têm que ser e jurar fidelidade à sua igreja. Ó. O pastor presidente do ministério Assembleia de Deus aqui de Recife, de Pernambuco, ele disse, num culto público, está filmado, foi para o ar, foi para a mídia, ele disse que os seus colaboradores têm que jurar fidelidade à doutrina da Igreja Assembleia de Deus. Não é a doutrina de Cristo. Eles não estão nem aí com a doutrina de Cristo. Eles usam o nome de Jesus, fala bonito de santidade, fala bonito no nome do Senhor, porque aqui Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor. É mentira desses homens. Jesus não é Senhor coisa nenhuma dessas igrejas. Quem é o Senhor dessas igrejas? São os donos delas, os pastores presidentes. Meu irmão, nós temos que usar a palavra, irmão. Nós temos que ter a palavra de Deus. O alicerce da vida cristã não é uma vida de igreja. É uma vida na palavra. Mateus 7, 23, 24. Jesus vai dizer, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Não é aquele que pratica a obra de igreja. Nós somos igreja que devemos praticar a palavra. Não é praticar nenhum ritual de igreja, nenhuma obrigação de igreja. A nossa obrigação é com Cristo, com a palavra dele. Jesus não deu a ninguém essa ordenança, essa obrigação de ser fiel a nenhuma instituição religiosa. Todo mundo está dizendo aí, igreja de Deus é a minha, igreja de Deus é essa, igreja de Deus é aquela.
E Deus conhece a sua igreja, que não é nenhum ministério, templo, nenhuma instituição do homem. A igreja de Deus é todo aquele que está em Cristo. Então, meu irmão, aprenda a se defender. Use a palavra. Pode ser qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer pregador. Não se emocione não com o mistério que ele vem a você, não. Fique consciente. Seja lúcido. Seja sóbrio, seja inteligente, seja prudente, analise as coisas, não receba nada com emoção, porque o simples dá crédito a tudo, mas nós temos que ser prudentes, porque o simples morrerá na sua simplicidade. O povo é destruído por não ter conhecimento, você tem que ter o conhecimento de Deus, para não ser destruído pela mentira que está sendo pregada aí em nome de Deus, por esses homens, dentro desses locais. Os homens estão preocupados em fazer eventos grandiosos para lucrar. Eventos grandiosos, congresso dos Gideões, aniversário da igreja A, festividade não sei de quê. O povo está preocupado só com esses entretenimentos, só com esses movimentos de lucro. Deus levantou homens, foi para ministrar a verdade ao mundo, pregar o evangelho, a luz de Deus, o poder de Deus que salva o pecador que crê. É preciso crer. Devemos usar a palavra, irmãos. O cara chegou para mim e disse, não, porque nós somos predestinados, porque Deus decretou um para o céu e um para o inferno. Diga, onde Jesus ensinou isso? Isso quem ensina é você, dentro do seu conhecimento, dos seus teólogos. Mas Jesus não ensinou isso. E eu não sigo doutrina nem de Calvino nem de Armínio. Eu não sigo doutrina de pastor, de teólogo, de igreja. Eu sou discípulo de Cristo. A doutrina que eu guardo, pratico e exerço na minha vida como princípios e valores é a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina isso. Essa doutrina da predestinação fatalista incondicional. Aí chega o cara para mim e diz assim, não, mas o sábado é um mandamento de Deus, está no decálogo, está nos 10 mandamentos. Tem que guardar o sábado, porque o povo verdadeiro de Deus é aquele que guarda o sábado, diz os adventistas. Aí eu pergunto, aonde Jesus ensinou isso, adventista? Aonde Jesus deu esse princípio como meio de salvação para o seu povo, adventista? Me diga isso. Me diga onde está, dentro da doutrina de Cristo, esse ensinamento. Aonde os apóstolos ensinaram isso? Me mostra onde foi que Paulo, Pedro, João, Tiago ensinou isso. Porque a doutrina apostólica é a base que a igreja tem que viver como direção, como conceitos doutrinários. É a doutrina dos apóstolos, não é a doutrina desses homens por aí. Ao contrário, Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer, não se deixe ser julgado por guardar sábado, por festa judaica, por nenhuma coisa dessa. Não, não. Isso não tem valor nenhum não, irmão. O valor agora é Cristo, o meio é Cristo. O único meio para o homem ser salvo é crendo e se convertendo a Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé não é guardar sábado. Essa fé não é ser batizado dentro de igreja. Essa fé não é viver karma, nem ser bonzinho, nem viver obra de caridade, nem obra social. Essa fé é crer no que Jesus fez por nós. Na cruz do Calvário, com essa finalidade. E creia, e guarde, e se mantenha fiel, crendo na sua vida com Deus por meio dessa obra. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a única obra que Deus ele quer para o homem ser salvo. Não é a obra do homem. Não é o homem guardar sábado. Não é o homem querer ser bonzinho. Não é o homem dar dízimo. Não é o homem ser batizado dentro de igreja. Não é o homem viver religiosidade dentro de igreja. É o homem crer em Jesus e se manter fiel, guardando e praticando todo o ensinamento de Cristo para a vida dele com Deus. Aí o cara vem para mim e diz assim, não, mas se você não estiver dentro de uma igreja, se você não for batizado, se você não estiver sobre a autoridade e o poder espiritual de um pastor, você não é salvo. Rapaz, é muito ensinamento maldito, viu? Que muitos estão vivendo aí. Eu digo para essas pessoas, dessas igrejas evangélicas, esses pastores, pregadores que dizem assim, não, você tem que ter um quartel.
Você tem que estar numa igreja, você tem que estar sob a autoridade espiritual de um pastor. Se você não tiver, não for batizado, não é salvo. Eu chego para ele e pergunto, onde é que Jesus ensinou isso, pastor? Aonde é que tem essa instrução na doutrina de Cristo? Isso não é o evangelho, pastor. Isso aí é heresia. O que não está no evangelho, nós não devemos aceitar. Aonde foi que Jesus mandou alguém estar dentro de alguma igreja ou instituição? Aonde foi que Jesus ensinou alguém a ser batizado dentro de uma instituição como se fosse sinal de salvação? Como se fosse sinal de ser povo de Deus? Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum local, pastor. O único local, o único lugar que Jesus ensinava o povo aí a estar e a crer era nele. Era nele. Não era igreja, não era em monte, não era em templo, não era em coisa alguma. Jesus nunca disse a ninguém, vá para ali, ou aqui, ou acolá. Jesus dizia, venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, olhem para mim. Eu sou. Não é isso, aquilo ou aquilo outro. Jesus nunca pregou. O evangelho não nos conduz, não nos dirige a ir para canto nenhum. Buscar nada de Deus. Quem ensina isso são esses homens fraudulentos, mentirosos, falsificadores da palavra. Por causa de ganho, pela ganância, pela cobiça, pela avareza. Cuidado, irmãos. Medite na palavra, vá aprender a palavra. Hoje a gente está cercado. O combate do cristão tem que ser muito levado a sério. Nós temos que fazer o bom combate da fé. O que está em jogo não é você ser dessa ou daquela religião. O que está em jogo é a nossa fé, que vai nos garantir a consequência final da salvação. 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É por isso que eu tenho que combater o bom combate, ser perseverante, me manter firme na doutrina de Cristo, não me deixar ser levado por nenhum conceito, porque nós estamos arrodeados de conceitos, de filosofia, de doutrina, de ensinamento de Deus, de homens que dizem que é de Deus. Estamos arrodeados. O combate é grande contra nós para trabalhar o nosso entendimento, cegando ele da verdade. Por isso que nós temos que estar firmados na palavra, alicerçando a nossa vida cada dia mais no conhecimento da palavra, para a nossa vida estar firmada em Deus. O confronto é grande, irmãos. Quantos homens se levantando dizendo que Deus está usando, que Deus mandou falar, que Deus revelou. Quantos homens têm se levantado dizendo que é pastor, que é profeta, que é pregador, trazendo doutrina nova? Quantas doutrinas têm sido aí levadas para o povo? Não porque tem que guardar o sábado, porque tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que estar numa igreja, tem que ser predestinado. Não porque aí a gente vê vários grupos religiosos, todos eles a serviço do diabo. A maioria e todos, eu vou generalizar assim. Escuta o que eu vou dizer agora, que é muito sério. O que eu vou falar agora é muito sério. A religião é um instrumento do diabo, não é de Deus. O povo entende que é de Deus, não é verdade? Só que não. Vou dizer novamente. Para você, eu digo, provo e mostro dentro da palavra. A religião é um instrumento, é um caminho, é uma porta do inferno que o diabo usou para tirar muitos do caminho do céu. Não tem nada de Deus dentro de nenhuma religião. Nenhuma religião. Por que, irmão Hélio, o senhor diz isso? Primeiro, Deus não colocou religião para o homem chegar a ele. O que significa religião? A palavra religião no grego quer dizer religare. Quando você está dentro de uma religião, seguindo, se filiando, sendo adepto, cumprindo toda a obrigação daquela doutrina no ensinamento, você está entendendo que vai chegar a Deus. Mas o religare de Deus não é a religião nenhuma. O religare de Deus é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o mediador. Jesus é o elo. Jesus é a ponte. Jesus é o único meio de salvação para o homem chegar a Deus. A religião leva você a desviar desse único meio. Por isso que eu digo que a religião é maldita. Seja qual for ela. Vou aqui dizer. A religião é uma porta do inferno que o diabo colocou, que tem levado multidões no mundo inteiro. É uma das portas por onde muita gente vai para o inferno, é as portas da religião.
Porque a religião é uma das portas do inferno. Porque Jesus disse que o inferno tem várias portas, por onde o povo entra para ir para ele. Para o céu, só há uma porta. E essa porta é Jesus. As religiões não é o caminho para Deus. É o instrumento do diabo que colocou para levar o homem para o inferno. Porque todas elas negam a Jesus. Mas, irmão Hélito, a religião evangélica fala de Jesus. A religião católica fala de Jesus. A religião espírita fala de Jesus. A religião dos mormons fala de Jesus. Até dizem que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Eles falam de Jesus, eles falam do bem. Eles dizem que Jesus é o Senhor. Mas não se submete ao senhorio de Cristo. Não se submetem à exclusividade de Cristo. Não guia você no único caminho para a salvação, que é Cristo. Observe que essas religiões falam de Jesus, mas analise o conteúdo e a doutrina delas. Por exemplo, catolicismo romano diz que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas lá, eles levam você a entender que existem protetores, mediadores. Eles levam você a entender, dentro da doutrina, que Maria é co-salvadora, que ela roga pelos pecadores, que ela é Senhora, que ela opera milagre, que ela concede paz e perdão ao pecador. Está tirando o princípio de Cristo. Esse princípio é só para Cristo. Só Cristo é o caminho. Só Cristo é o protetor. Só Cristo é o Salvador. Só Cristo é o mediador. Estou falando só do sistema católico romano, não. Vamos para o evangélico. Não, mas a igreja evangélica é de Jesus. Não tem imagem, não tem outro santo. É. Não tem isso. Mas tem outras práticas abomináveis. A igreja evangélica diz que Jesus é o Senhor dessa igreja. O sistema religioso evangélico, com seus líderes, eles dizem, não, aqui nós somos o povo de Deus. Nós somos igreja de Jesus. Aqui Jesus é o Senhor. É mentira. Dentro dessas igrejas evangélicas, quem é o Senhor delas não é Jesus. São os pastores presidentes, que são os donos dos ministérios. Dentro dessas igrejas evangélicas, você é ensinado a buscar a Deus não é em Jesus, é dentro da igreja. Dentro dessas igrejas evangélicas, você é ensinado a servir a Deus não pela palavra, não submisso a Cristo, mas submisso à ordem, às obrigações das igrejas. É ou não é assim? Dentro dessas igrejas evangélicas, vocês são ensinados a receber alguma coisa de Deus, a buscar bênção, buscar vitória, dentro das igrejas, nos cultos, nos rituais, nos cerimoniais, nos misticismos. Eles ensinam que para você ganhar bênção, para você ganhar vitória, para você buscar a Deus, tem que estar dentro das igrejas. Dentro dessas igrejas evangélicas, aonde é que ele centraliza a vida do homem com Deus? Não é em Cristo, nem na palavra. É no recinto igreja. É tudo centralizado dentro da igreja. Eles exclusivizaram a vida com Deus dentro da igreja. Logo, é maldição para a tua vida isso. Você que está vivendo essa religiosidade, você está no caminho errado, esse caminho não leva você a Deus. Você pode estar tendo uma satisfação, uma sensação de bem-estar, uma sensação de segurança com Deus dentro da tua religião, mas essa sensação é uma sensação que te engana, porque você está desviado de Deus. O caminho para Deus não é nenhuma religião, irmão. Não é nenhuma igreja. O caminho para Deus é Jesus. Por isso que eu digo, a religião, todas elas, é uma porta que o diabo colocou dentre muitas para levar muita gente para o inferno. Seja evangélica, religião evangélica, seja espírita, seja católica, seja budista, seja xiita, seja do candomblé, seja dos mormons, seja do adventista, seja dos testemunhos de Jeová, seja dos muçulmanos, seja qual for a religião, porque são milhares de religiões, milhares de igrejas, milhares de locais, milhares de homens dizendo que é de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus está em Cristo, porque Cristo é o caminho, é o guia, é o mestre, é o Senhor, é o protetor, é o Salvador, é o caminho para o homem chegar a Deus. É Jesus, não é igreja, não é obra de caridade, não é obra religiosa, não é coisa alguma dessa que ensina na religião. A religião
faz os religiosos se vangloriarem. A religião leva os religiosos a viver uma hipocrisia, uma mentira, um engano de Deus. Porque eles se julgam de Deus, eles se sentem confiantes, eles se sentem mais de Deus do que os outros por meio da sua religião e da sua religiosidade. É ou não é isso? Eles se exaltam na sua religião. Eles se exaltam nas suas obras religiosas. Os religiosos, eles vivem confiando na sua religiosidade, dentro da sua religião. O cristão não. O cristão se mantém fiel, confiante, seguro, guardado, firme em Cristo. Nós olhamos para Cristo, não para nós. Porque quando eu olho para mim, eu vejo um miserável pecador, merecedor do inferno. Não sou melhor do que ninguém. Sou, se brincar, pior do que muitos outros por aí. Mas eu me justifico em Cristo, eu me confio, eu estou alicerçado, eu estou firmado no alicerce, no fundamento firme que Deus me deu para eu estar firmado com Ele. É em Jesus, não é igreja, não é em religião, não é na minha obra, não é na minha virtude, não é no que eu faço, não é no que eu sou, é o que Jesus fez por mim. Eu criei, eu recebi por fé, e é nessa convicção que eu estou confiante e entro com ousadia na presença de Deus. Eu não preciso buscá-lo ali, aqui ou acolá. Eu não preciso viver um ritual cerimonial para invocar Deus, para buscar a bênção de Deus. Eu já estou na bênção de Deus. Deus habita em mim pelo Espírito Santo, aonde faz de mim templo, morada, casa de Deus. A religião ensina que você tem que ir para ali, porque é ali que Deus está. Você tem que viver, praticar e ser escravo das obrigações ali, dentro da igreja, dentro da religião, porque é ali a obra de Deus. É ou não é assim? A religião é maldita, todas elas. Deus não colocou nenhuma religião, Deus não colocou nenhuma igreja como caminho para Ele. A igreja que somos nós, anunciamos o caminho. Nós não somos o caminho. A igreja que somos nós, pessoas, Deus estabeleceu na terra para anunciar o caminho, chamar o povo para o caminho, chamar o povo para entrar pela porta, para estar na presença de Deus. E essa porta não é a igreja, é Jesus. Esse caminho é Jesus. Então, meus irmãos, vocês estão entendendo aí o que eu estou levando nesta hora para vocês, nessa live de instrução? Eu peço a vocês que reflitam, meditem nisso. Deixa eu ver aqui um comentário do meu irmão Adinaldo Nogueira. Pergunta: um culto da igreja, ela vai dizer que é da Igreja Assembleia Batista, mas não disse que é de Cristo. É verdade, irmão. Meu irmão Adinaldo, hoje tudo é da igreja, é da igreja, é a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Cristo não mandou pregar a igreja. Cristo mandou pregar Ele, anunciar ao povo que venham, não é para a igreja, que venham a Ele, através da mensagem do Evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, não vem de canto, não vem de religião, não vem de nenhum lugar, não vem de homem, é dom de Deus, por meio da fé. A única condição que Deus quer para você alcançar a salvação é a fé. E essa fé não é em obra de religiosidade. Essa fé é em Jesus. De sorte que a fé ela é pelo ouvir. E pelo ouvir é a palavra de Deus. Nós temos que pregar Jesus Cristo para o mundo, para que o mundo creia nele, para que o mundo crendo nele seja salvo. Jesus disse: quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Meu irmão, quando Jesus, ele manda pregar o Evangelho, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiro, observação. Esse batismo que Jesus fala não é o batismo de igreja nas águas. É o batismo para a remissão do pecado pelo Espírito Santo. Que quem recebe é aquele que crê em Jesus com o arrependimento. Aí recebe o Espírito de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo para a remissão de pecado. E quando Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não manda chamar as pessoas para dentro de igreja. Ele manda ir por todo lugar. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é levar a informação de Cristo, da obra dele, o que Deus operou para salvar o homem. Isso é pregar o Evangelho. Aí Jesus vai dizer: quem crê e for batizado será salvo.
Olha onde está a condição da salvação. É crer em Jesus. Jesus não disse, vá, quem crê e guardar o sábado será salvo. Jesus não disse, quem crê e for batizado dentro de igreja será salvo. Esse batismo que ele fala aqui não é batismo de água da igreja. Esse é o batismo que está conciliado com o crer em Jesus. Quando o homem crê, ele é batizado. Ele não crê que tem que ser batizado na água, não. Ele creu com o arrependimento verdadeiro, ele é batizado. O batismo para a remissão de pecado, pelo nome de Jesus. Jesus não está dizendo, vá e prega o evangelho. Quem crê e der o dízimo será salvo, como hoje ensina o povo. Não. Sabe qual é a causa da salvação? É uma só. O meio, o caminho é um só. Salvação não é o homem que se salva. Salvação, o homem é salvo por um Salvador. Aprenda isso. Salvação não é pelo homem que se salva. Para o homem isso é impossível. Mas para Deus não, porque Deus estabeleceu a salvação para o homem, enviando o Salvador. Jesus, ele é o Salvador. Salvação não é por isso, por aquilo, guardando isso, praticando, sendo assim, sendo daquele jeito, não. Salvação é pelo Salvador. E para você ser salvo por esse Salvador, você tem que crer nele, converter-se a ele, clamar a ele, suplicar a ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13, 12, por aí. Olha a causa da salvação. Hebreus 5, 9. Sendo ele, Jesus, consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Jesus, a sua morte na cruz do Calvário, é a causa pela onde a gente alcança a salvação. Não é por você ser de uma igreja A, de uma igreja B, ser religioso, praticar obra social. Salvação não é por meio de karma, de caridade, de obra social, de flagelo, de sacrifício, de penitência. Salvação não é por você ser devoto a nenhuma obrigação religiosa. Salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Ele é o Salvador da humanidade. Quem crê nele será salvo. Quem não crê será condenado. João 3,18. Jesus disse isso. Jesus vai dizer, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Quem crê em mim, eu não julgo, porque já tem um que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus vai dizer, quem crê não será condenado. Mas quem não crê, foi Jesus quem disse isso, irmão. Foi Jesus quem disse isso, creia na palavra de Jesus. Se você não crê nele, você permanece condenado. Não pense que você vai encontrar salvação dentro da tua vida religiosa, achando que tu é mais santo do que os outros, porque tu vive a devoção religiosa. Salvação é por meio da fé em Jesus. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O próprio Jesus falou isso. Então que Deus abençoe você, use a palavra, se defenda com a palavra, busque conhecer o ensinamento de Cristo, a doutrina de Cristo, o que ele ensinou. E todos que vêm até você trazendo mensagem de Deus, ensino de Deus, se não estiver dentro da doutrina de Cristo, não receba. Se defenda. Porque o que está em jogo aqui não é a tua vida de religião, não é a tua igreja A, B ou C. O que está em jogo é a salvação da nossa alma, no final da nossa fé. 1 Pedro 9. Por isso que Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque se ele não tivesse guardado a fé, não tinha salvação para Paulo. Aí ele diz, e guardei a fé. Portanto, agora, a coroa da justiça me está guardada. Não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Todos aqueles que estiver perseverando aqui. Todos aqueles que se manter fiel à doutrina de Cristo, tem a coroa da vida guardada para ele lá no céu. Por isso que Jesus vai dizer, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Jesus está dizendo, cuidado, senão você perde. Jesus vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então fiel é manter-se na doutrina, na palavra, perseverar até o fim. Foi o que Jesus disse em Mateus 24, 13 ou é o 12. Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim, esse sim é quem será salvo. Porque nem todos que estão dizendo Jesus é o Senhor, eu creio em Jesus, vou adorar Jesus, entrará no reino de Deus. Jesus vai dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que guarda a palavra,
aquele que é fiel à doutrina, aquele que é prudente, aquele que persevera. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Não é cuidando de vida religiosa de igreja, não é cuidando de prática de igreja, não é cuidando de devoção à igreja. Cuida de ti e da doutrina. Vai aprender a doutrina de Cristo. Porque é isso que vai te conduzir na salvação. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. E Paulo vai advertir os irmãos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, no qual vocês creram, no qual vocês receberam, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos se permanecer nesse evangelho, se é que não creram em vão. Vocês só são salvos, não é se permanecer dentro de igreja, é se permanecer no evangelho. O evangelho é a doutrina, é o ensino, é a verdade de Deus que Cristo trouxe para nós viver uma vida na direção com Ele, para quando deste mundo partir, desfrutar da vida eterna lá no céu. Só vai para esta vida quem está selado pelo sinal de Deus, que não é uma carteira de membro de igreja alguma. O sinal de Deus na vida daqueles que são dele é o Espírito Santo de Deus, que só recebem os que crerem em Jesus verdadeiramente. Confira aí João capítulo 7, versículo 37 ao 39. A palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus só recebe quem crê em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que você aprenda a palavra, use a palavra, se defenda com a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. A palavra é o único instrumento pelo qual a gente vai vencer as investidas do diabo contra a nossa vida. Tem muita gente pensando que por meio de ritual de oração, ritual de cantar música, cantar hino, fazer isso, fazer culto, movimento, o diabo vai se impressionar com isso. Não. O diabo, ele é vencido com a palavra. Com a palavra. Não é você estar dizendo, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado, não. Isso aí, todo mundo está dizendo isso. O diabo não tem medo disso. O diabo, ele é vencido quando você tem o conhecimento da palavra. Para combater o bom combate, porque ele foi tentar o próprio Jesus. E Jesus venceu Satanás, foi com a palavra. E nós venceremos com a palavra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado os que ouvem e praticam a palavra dele. Não é essas coisas que o mundo vive dentro das religiões. A palavra dele. Que você possa estar na palavra dele. Que você possa estar sendo discípulo de Cristo. Seguindo e guardando e praticando a palavra dele. João 8:31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está sendo discípulo de quem? Você está guardando e praticando a palavra de quem? Qual é a vida de fé que você está vivendo? Dentro de qual princípio? Qual é o alicerce da tua fé? Cuidado, irmãos. Medite, reflita, examine-se a vós mesmo. Se estás na fé em Deus verdadeira, ou se já não fostes reprovado. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. E que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, diante de uma ministração, de um esclarecimento tão maravilhoso desse, para levar a luz de Deus ao teu entendimento. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão Adinaldo Nogueira. Que Deus continue abençoando o Senhor também, aí na cidade de Sergipe, no sítio de Olho de Água, nessa cidade de Buquim, em Sergipe. Deus abençoe, em nome de Jesus.